Olá, gente! Como vocês estão? Sem muito lenga-lenga, no vídeo de hoje eu vou ajudar vocês a montar o kit de pincéis, que seria o ideal para você que está começando aí no mundo da automaquiagem, e é um kit de pincéis que vai servir tanto para pessoas que querem uma make muito básica, quanto para uma pessoa que quer uma make mais elaborada. Isso quer dizer que, além de eu dar dicas reais em relação aos pincéis, ao uso, como você vai utilizar e etc., no fim do vídeo eu vou trazer mesmo um kit inteiro, que vai ser o ideal para você utilizar em qualquer tipo de maquiagem que você queira fazer. Se tu já gostou do conteúdo deste vídeo, já deixa o like aqui, gente, já compartilha esse vídeo com quem você acha que vai adorar também. E não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho aqui embaixo para você não perder nenhum vídeo que tá pra vir por aí, tá bem? Bora começar a montar este kit de pincéis aí babado e super completo pra você fazer qualquer tipo de maquiagem, então. Bem, gente, antes de tudo, eu preciso falar com vocês duas coisinhas muito importantes sobre montar o kit de pincéis. A primeira delas é: você precisa entender quais são as suas reais necessidades na maquiagem. Não tem nada que seja uma regra congelada para todas as pessoas. Neste caso do pincel é a mesma coisa. Você precisa entender quais são suas necessidades, qual é o tipo de maquiagem que você vai fazer. Ou seja, você quer fazer uma pele mais simples, dia a dia, dessas que não tem muita coisa, não tem muita informação, você vai querer fazer uma make já mais elaborada, com transição no esfumado e etc. Tudo isso vai influenciar aí nos pincéis que você vai comprar. A segunda coisa que você precisa ter em mente, que também está um pouco relacionada ao que eu falei de na maquiagem nada tá muito congelado, é o fato de você saber quais são as suas expectativas na maquiagem. Você vai querer algo mais marcado, algo menos marcado? Você vai querer algo, uma pele, por exemplo, mais leve, uma pele mais carregada? Isso também vai influenciar no pincel que você vai comprar, porque não existe só um pincel para base, um pincel para sombra, um pincel para iluminador, etc. O que tem no mercado hoje é uma variedade gigantesca, justamente para, além de tudo, atender às grandes expectativas que existem neste mesmo mercado. Sendo assim, e fazendo todas essas considerações que são bem importantes para você, inclusive, filtrar todo o conteúdo e tudo que eu tenho mostrado, que eu vou mostrar aqui pra vocês, bora começar a montar este kit de pincéis aí babado e super completo pra você fazer qualquer tipo de maquiagem, então. Vou começar pelos pincéis de rosto. O primeiro pincel que eu vou falar, gente, na verdade nem é o pincel, tá? É a famosa esponjinha. Gente, por que é que eu trouxe aqui a esponjinha pra vocês? Esponjinha é algo que, por mais que você não faça nenhuma aplicação com ela, ela ajuda muito a dar um acabamento mais bonito na tua maquiagem. Ela ajuda a espalhar, a esfumar. Sendo assim, eu acho que é sim uma peça muito importante num kit de pincéis que você venha a ter. Ela ajuda a dar o acabamento, como eu falei pra vocês. Ela é super fácil de usar. Você pode usar seca, você pode usar umedecida, de acordo com que acabamento que você quer dar na maquiagem. Ela é super prática, você consegue levar pra todo lugar. No geral, a esponjinha não é grande, então ela é ótima pra você levar pra todo lugar. Carol, o que é que tu aplica com a esponjinha? Vamos lá, eu gosto de aplicar base, apesar de não usar a esponjinha para aplicar base única e exclusivamente, mas para aplicar base ela é muito boa. Para aplicar corretivo, ela também é muito boa. Para aplicar pó nos cantinhos, em que você, não só cantinhos, mas em todas as linhazinhas que você quer realmente preencher bem, selar bem, para poder não ficar marcado, ela também é ótima. Ou seja, ela tem diversas funções e é algo que eu acredito ser indispensável no kit, digamos assim, de pincéis. Adentrando de fato nos pincéis, vou começar pelo pincel Kabuki, que nada mais é do que este pincel aqui de topo reto. Gente, para quem gosta de pincel, ele é um dos pincéis que eu acho mais versáteis, digamos assim. Ele pode ser usado em muita coisa. Então, por exemplo, é com este pincel que eu gosto de aplicar base. Depois dele é que eu venho com a esponjinha, como eu falei, para dar acabamento, que é uma das funções que eu falei em relação à esponjinha, né? Que é dar um acabamento. Porque este pincel, ele é muito bom para dar uma cobertura maior na base, se esta é a sua intenção. Ele espalha super bem
tá? A base ou a maquiagem. Ele também já pode ser usado para aplicar produtos cremosos, caso você goste de um contorno cremoso, se você goste de um blush cremoso, você já pode usar para isso também. Caso você não goste de uma cobertura mais alta de base, você então já não pode levar em conta este tipo de pincel, já não seria ideal para o seu kit. E aí é que eu volto pro início do meu vídeo que eu falei que tu precisa pensar na tua expectativa, ó. Tô colocando em prática o que eu falei no início agora. Seria, por exemplo, ou a esponjinha ou o pincel Dual Fiber, que é esse aqui, tá? Esse pincel, ele deixa um acabamento muito mais leve. Mas por que que no kit que eu estou montando eu falei deste pincel e falei da esponjinha? Porque se você usar só a esponjinha, você também vai conseguir um acabamento mais leve. Então, você não precisaria comprar o Dual Fiber. Se você tiver a esponjinha e tiver o Kabuki, você consegue o acabamento mais leve e consegue o acabamento mais pesado na base. Por isso que eu acho que esta é a melhor opção. O próximo pincel que eu tenho pra mostrar pra vocês é o pincel de blush, gente. Que nada mais é do que esse pincel chanfrado e bem fofinho. Que ele é ótimo pra justamente passar o blush aqui na maçã do rosto. Pra que eu te indicaria este pincel? Para passar blush, como eu falei, mas eu também te indicaria este mesmo pincel para fazer o contorno do teu rosto. Se você vier bem aqui na região do contorno, você aplica super bem, esfuma super bem, então super dá conta. Isso quer dizer que, na verdade, você nem precisaria comprar dois pincéis desse, um para blush e outro para contorno. A não ser que você queira a praticidade de não ter que ficar limpando numa toalhinha este pincel. E aí você só precisa comprar mesmo um, principalmente nesse início, que eu acredito que você não queira gastar tanto dinheiro se você nem sabe ainda se você vai conseguir lidar com esses pincéis, se você vai conseguir usar, se você vai se acostumar com eles ou não. No entanto, um pincel que eu vou colocar no meu kit aqui, que eu tô apresentando pra vocês, que eu acho muito bom, é justamente este pincelzinho aqui, que nada mais é do que um pincel de pó menor. Podem ver que eles têm mais ou menos o mesmo formato, eles são também bem fofinhos, e é este pincel que eu uso para contorno. Então, eu acho que tem um detalhe que faz diferença. Este que eu acabei de mostrar se encaixa muito melhor na área do contorno, em que você vai esfumar ali o produto para criar a ideia de sombra. Sendo assim, eu acho que este pincel é muito importante, caso você realmente queira desbravar aí no contorno, enfim. O próximo pincel, eu acho que é o pincel mais conhecido, que talvez as pessoas mais tenham na sua casa, mesmo quem até nem usa maquiagem, eu usaria dizer. Que é o pincel de pó, gente. Esse pincel enorme, super fofo, que às vezes você encontra no buraco da sua casa, não sabe nem porque que você comprou um dia, visto que você nem pó usa, né? Ele é muito bom, gente, porque por mais que você use, por exemplo, a esponjinha, como eu falei, para vir com pó, né, acumular pó em alguns detalhes do seu rosto, por ele ser enorme, você vai conseguir selar sua pele num contexto geral, conseguindo atingir tudo aquilo que com a esponjinha ou com um pincel menor você não conseguiu atingir. Então você consegue aí selar bem a sua pele em todas as regiões, porque você precisa selar a pele toda. Então, sem dúvidas que este pincel aqui entra no kit, que eu acredito ser um kit bom para você começar a automaquiagem. Vamos agora para pincel para iluminador. Durante a minha vida aí na maquiagem, eu acho que eu já mudei bastante de opinião em relação a este pincel, né? Para aplicar iluminador em si. Eu sempre gostei de aplicar iluminador com o pincel LEC, que é este aqui. Eu já não tenho mais este pincel, eu já não gosto mais de usar esse pincel, porque o pincel em leque, ele é mesmo grande. Isso quer dizer que, querendo ou não, por mais que você tenha um controle do uso do iluminador com ele, você acaba atingindo uma área muito grande. E hoje em dia, eu já tenho um lugar determinado em que eu quero que exista, predomine o iluminador. Hoje em dia, eu prefiro um pincelzinho menor, como este. É um pincel que tem as cerdas mais juntinhas, isso quer dizer que ele concentra bastante produto, tá? Como ele concentra mais iluminador, eu consigo aplicar exatamente na região em que eu quero que o iluminador se destaque. Vamos sair um pouquinho da pele agora, propriamente dita, e vamos para a sobrancelha. Se você quer desenhar a sua sobrancelha, e você não vai desenhar de lápis, porque se for lápis, com o próprio lápis você já desenha a sua sobrancelha. Se você vier com gel ou até mesmo com sombra, aí sim você vai precisar de um pincel. E qual é o pincel que eu indico, enfim? Nada mais é, gente, ele é bem pequenininho do que aquele pincelzinho chanfrado
bem fininho. Por quê? Entenda que sua sobrancelha é uma região menorzinha, ela precisa de detalhes maiores. Quanto menorzinho o pincel e mais fininho, você tem uma precisão maior para desenhar sua sobrancelha. Vamos agora para os pincéis de olhos, tá? Eu vou trazer aqui para vocês 4 pincéis. São estes 4 aqui, tá? Mesmo para iniciar uma maquiagem mais elaborada, estes 4 aqui são o suficiente para você iniciar. Qual é a composição disso? São 2 pincéis de esfumar, um pincel para passar sombra mais fofinho, porém daquele formato tradicional, e um pincelzinho menor, que é o de detalhes, tá? Que a gente chama de pincel de precisão. Preciso fazer um adendo de uma informação importante, gente. Os tamanhos dos pincéis, seja o de esfumar maior, seja o de esfumar menor, você precisa levar em consideração o tamanho do teu olho. Vejam o tamanho do meu olho, o tamanho do pincel que eu uso para esfumar mais amplamente, digamos assim. O pincel, ele é mediano, ele não é nem tão grande nem tão pequeno. Tá vendo? Ele pega uma área boa, no entanto, ele não é tão grande assim. Então, é mais ou menos essa a ideia. É um pincel de tamanho nem tão grande nem tão pequeno. É um pincel médio, mas que a gente considera o pincel de esfumar maior. Visto que o outro que você vai ter, ele é mesmo pequenininho, é mesmo menor. Mas, no geral, estes 2 pincéis aqui, estes tamanhos, eles abarcam uma quantidade de olhos aí muito grande. Então, é o pincel de esfumar maior para você esfumar uma área maior. Já o pincelzinho menor seria para esfumar aquelas áreas menorzinhas em que você vai criar ali o degradê ou as transições. Eu viria com este pincel, por exemplo, primeiro para esfumar a parte maior e depois com a sombra um pouco mais escura, com esse pincelzinho menor, justamente na área menor em que eu queira que fique mais marcado ali a sombra. Os 2 outros pincéis, gente, nada mais é do que o pincel tradicional de sombra que a gente costuma aplicar. E por último, é o pincel de precisão, que às vezes a gente não dá valor nenhum, gente, pra esse pincel. Mas esse pincel serve pra tanta da coisa que tu nem imagina. Ele serve pra fazer o esfumado aqui da parte de baixo do olho. Ele serve pra tu fazer um delineado de sombra. Como ele é bem preciso e bem pequeno, tu pode vir com a sombra escura e fazer delineado com ele, pra fazer a marcação de um cut crease. Sabe aquelas maquiagens que são bem marcadas? Pronto, com este pincel tu vem com a sombra mais escura inicialmente e deixa bem marcado ali a linha, o traço que tu quer. Ou seja, é um pincel também que é bem versátil e é bem importante aí para esse início da maquiagem, para tu fazer makes mais elaborados. O último pincel que eu quero apresentar para vocês, gente, vai ser um pincel que eu poderia ter falado antes, mas eu pulei porque é muito de pessoa para pessoa, depende se você vai fazer isso na maquiagem ou não. Tá? Que é o pincel de esfumar olhos normal, inclusive muito parecido com esse outro, que foi o que eu trouxe de fato na hora que eu falei de pincéis de olhos. Eles são bem parecidos, tem um tamanho bem parecido também. E pra que eu usaria esse pincel? Aliás, pra que eu uso? Porque de fato eu uso. Pra fazer o contorno do meu nariz, gente. Se você quer fazer um contorno de nariz que fique mais esfumado, não fique tão marcado, usar pincéis de esfumar olhos ajuda muito, porque como eles são pincéis que já esfumam, você já marca, delimita ali a área que você quer contornar, mas também já esfuma. Sendo assim, eu tenho o meu kit de pincéis para apresentar a vocês, gente, aqui o kit completo para você fazer uma super maquiagem. É composto por 6 pincéis de face, de rosto, 4 pincéis de olhos e o pincel de sobrancelha. Para além disso, a esponjinha, que eu acho que ajuda muito, acima de tudo, no acabamento, que é algo que deixa a maquiagem mesmo bonita no resultado final. E tá aí, então, gente, eu espero que eu tenha contribuído muito em relação a isso. Surgiu muita dúvida em relação a kit de pincéis. Eu acho que também, porque o principal, que é o que eu quis trazer aqui, é você entender que não é porque fulana, cicrana, fulano tem 30 pincéis ou tem aquele pincel para passar tal coisa, isso não quer dizer que você tem que passar com tal coisa. Às vezes o dedo já resolve, cada pessoa é uma pessoa. Faz esse exercício aí e compra teu pincel sem peso na consciência. Não custa repetir que se tu gostou deste vídeo, deixa aqui o like. Se tiver alguma dúvida, gente, em relação a qualquer pincel, a qualquer coisa que eu tenha falado, coloca aqui nos comentários e, para não perder o costume, até o próximo vídeo. Beijinho, tchau, tchau!